ama tanto que dias atrás tilintávamos de frios, algumas pessoas sentindo-se enregeladas pelo vento. Qual foi a esperança hoje se não dar um raio, um sol, todo esplendor de céu anil? Para quê? Para que a gente respondesse ao Criador com o nosso sorriso, a nossa esperança. E costumeiramente se diz que nessa terra os sorrisos são mais leves, mais largos quando há sol. Então permitamos-nos também sorrir nessa tarde, para que as duas asas desse imenso amor, chamado amor incondicional, possam também se propagar e se expandir. Há tanta coisa, amados irmãos, porque eu brinquei com 10 horas de atividade, porque eu procurei resumir 2 belíssimos capítulos de 2 livros de Joana d'Angelis, um deles chamado Segue em Harmonia, que eu considero assim um livro fantástico. Ele é de Joana d'Angelis, mas com comentários e explicações da nossa irmã mineira Sueli Caldas Schubert. E essas explicações dela é que enriquecem o conteúdo que Joana d'Angelis tanto quer propagar no mundo. E o segundo livro de Joana, agora sim, nada mais podia ser do que Amor, Imbatível Amor. Imbatível porque não podemos combatê-lo, não podemos destruir. E amor porque se expande. Então eu gostaria de convidá-los a uma caminhada intelecto-amorosa, amorosa e fraternalmente conduzida por essas 2 belíssimas asas que Joana d'Angelis quer nos conduzir nesta tarde. Iniciando a palestra, e há muita coisa, eu não vou nem perguntar o que é amor para vocês, porque sobejamente todos já sabem o que é amor, porque sentem o amor, e o amor é um sentimento. Quando a gente o coloca em prática, nós passamos a amar. Então o verbo amar vem decorrente desse sentimento maior, que é Deus. Joana d'Angelis pergunta, nesse último capítulo, que ela intitula, aliás, são dois belíssimos capítulos intitulados. Primeiro, Sabedoria do Amor, e sequencialmente ela coloca Manancial das Bênçãos Divinas. Obviamente ela junta essa tão belíssima dualidade que na realidade aparentemente pode estar dissociada entre razão e sentimento. Se a razão e se o coração, que tem sentimento, nem sempre a razão consegue compreender, então via a benfeitora espiritual nós precisamos compreender. O mundo graça está cheio, repleto de violências, maldades, desamores, que todos nós assim sabemos por demais, e não nos cabe aqui falar. Como tanto há também inveja, rancor, ressentimento, falta de perdão, falta de tolerância, enfim, tudo aquilo que está por baixo da linha divisória da nossa vida. O que colocamos para baixo seria aquela coisa de sub. O que colocamos para cima, elevamos, que é o amor. Para não vivermos rasamente na vida, de dizermos, eu faço o que devo fazer, eu cumpro minhas tarefas, cumpro minhas obrigações, mas não basta. É preciso fazer mais e é preciso fazer melhor, para nós sairmos. E ela pergunta, para onde caminha a humanidade? E a nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert assim interpreta, tentando traduzir os sentimentos de Joana d'Angelis a essa indagação da benfeitora: para onde caminha? Que rumo toma a humanidade? Ela diz assim, com a palavra benfazeja da nossa benfeitora, ela expõe as imprescindíveis mudanças que cada criatura deve realizar. Por isso é o que eu dissemos, saia da mesmice, saia de você dizer, mas eu faço as minhas obrigações. Ela está nos concitando para fazer melhor, para ir além. Se cada um, li tantas vezes de Joana,
cada um fizesse a sua obrigação, o mundo continuaria igual, apenas girando, não haveria diferença nenhuma. Mas pela diferença que cada um de nós colocar nesse fazer, acrescenta a sua contribuição. O que é de nossa obrigação profissional, obrigação cristã, obrigação familiar, obrigação social, isso já é inerente a toda criatura humana. Mas em cada atitude colocada a diferença, esse está o busilis da questão, ou seja, o X da questão, está exatamente a razão de nós nos tornarmos diferentes nesse aspecto. Por isso que ela diz, cada criatura realizar a partir das entranhas profundas do eu, visando como resultado a transformação do mundo ao seu redor. Então eu sou um colaborador do mundo quando eu me modifico. E ela acrescenta, onde prevaleça o amor, carregado de compaixão e solidariedade. Então esse é o preâmbulo para nós iniciarmos a caminhada dessa tarde. Logo em seguida, Emmanuel põe nas palavras de Chico Xavier esse belíssimo tema, dizendo: o amor e a sabedoria são duas asas que identificam o espírito superior. Emmanuel. Amor e sabedoria são duas asas que identificam o espírito superior. Ou seja, aquele que já saiu, está saindo da prova e expiação para já se regenerar. Fruto daquele trabalho que nós desempenhamos. É na verdade, estamos aqui para isso. Não é verdade? Esse é o nosso canal, a nossa melhoria, o nosso progresso, a nossa ascensão moral e intelectual. Joana d'Ângeles aproveita-se de Emmanuel e diz, intitulou A Sabedoria do Amor, e unindo essas duas qualidades nobres e excelsas, sabedoria e amor. Então nós vamos caminhar entendendo. Sabedoria seria razão, seria intelecto, seria compreensão, seria o estudar, o aprender. Por isso as palestras, a leitura edificante, tudo aquilo que a gente busca para crescermos. E duas asas é muito fácil de entender. Ninguém voa com uma asa apenas. Fácil de entender. Se elevamos a outra e a distendemos para par, equânimes, ou seja, na mesma extensão, teremos um voo mais sereno e mais seguro. Por isso há tanta gente que busca a intelectualidade. No mundo acadêmico é muito fácil compreender isso. São sábios, doutores e pós-doutores naquele conhecimento. Todavia recalcitram, endurecem o lado da elevação excelsa que seria o amor. E que Joana d'Ângeles diz, imbatível amor. Porque o amor é da essência, que é Deus. Haja vista que a gente diz assim, qual a melhor das religiões? A religião do amor, que é a religião Deus. É o fim primeiro, causa incausada e o fim último da nossa caminhada eterna, que não acabará, mas que viveremos nessas asas benditas em espíritos puros, que seremos um dia. E alguém se pergunta, chegarei lá? Sem dúvida, chegaremos. Alguns mais rápidos, sofrendo menos, alguns mais devagar, caminhando com ainda as limitações que querem se impor. Por isso que estamos reencarnados. Acredito nisso. E é uma bênção, é um manancial de bênção de Deus, a possibilidade de estarmos encarnados e reencarnados. E ela conclui, mas especialmente evidenciar o amor, sua expressão universal, que é pleno de sabedoria e que o espírito adquire através de milênios. Por isso já caminhamos muito. E muita gente se pergunta, quantas reencarnações já tive? Não se preocupe. Olhe para trás. Você já caminhou do mineral para o vegetal, para o animal, para chegar ao hominal. Com a razão, com o conhecimento, com essa grande possibilidade de externarmos. E isso é fantástico. E Jesus
sempre visto nessa primazia da sabedoria e do amor. Por isso que ela diz que bênçãos divinas jorram do Pai. Por isso é o amor. Mais adiante, é dizer, com sabedoria plena e amor incondicional, o Mestre sempre nos guiou. Eu estou indo rápido, porque há muita coisa. Mais adiante, Sueli cita o capítulo de João, capítulo 4, versículo 21, quando o Mestre diz: a hora vem, e advertindo-nos que estamos em plena vigência do Consolador. Para quê? Para que são chegados os tempos e não se deve mais postergar, adiar o momento decisivo do despertar da consciência. Esse despertar é a nossa consciência que começa a ter essa clara evidência. Não é apenas se perguntar por quê, para quê, o que eu estou fazendo aqui. É despertar e conhecer realmente as suas reais necessidades, que seria a sua evolução. E ela diz mais adiante: quanto é importante e prazeroso cultivar o amor. O amor é sentimento, e o amar é o sentimento em ação. O amor é sentimento, e o amar é o sentimento em ação. Por isso que a gente expande do amar a si primeiro, para depois expandi-lo, para colocá-lo em ação. Não adianta sermos fingidos, hipócritas, dizer: mas eu amo todo mundo, eu trato bem todo mundo. Mas você não se ama. Por isso vem a depressão, baixa autoestima, vem tudo, porque é negativo. E vai adiante, ela diz assim: no esforço hercúleo, ou seja, aquele esforço enorme de vencer-se a si mesmo. É esse esforço. Por isso que é diário, de você levantar, olhar-se no espelho. É difícil desamarrar esse rosto marcado por uma noite mal dormida, com problemas, como você diz, na cabeça. É difícil, sem dúvida. Por isso é um esforço hercúleo, como Hércules, levantar o mundo. Ou seja, tentar levantar esse mundo, começando por mim. Para quê? Para burilar suas arestas morais, aqueles acúlios, espinhos que ainda trazemos. Eu lembro do animalzinho tão querido, tão belo, chamado porco-espinho, que eu via quando criança, e papai sempre dizia: tome cuidado, não o provoque, porque provocado ele lançava os espinhos. E a gente via os outros animais, principalmente os cachorros, atacando e serem agredidos por esses espinhos desse animal chamado porco-espinho. E quanto trabalho tínhamos para tirar os espinhos do cachorrinho, sentindo-lhe a dor, a agonia, mas ele provocou. Essa comparação, nossa, não sai da minha mente, porque papai nos ensinava: é exatamente assim que você deve ser, amar os seus inimigos, rezar pelos seus inimigos e os seus devedores, para que os inimigos perdoem e que os devedores prosperem e lhe paguem. Ah, sabedoria maior que isso. Era uma sabedoria de amor que nos inculcava o conhecimento. Mas também víamos, e eu vi, o casalzinho de porcos espinhos se juntarem, se acasalarem. Aí eu pergunto: como é que dois porcos espinhos se acasalam? Se agredindo? Não, porque se forem se agredir, os espinhos são lançados. Então devem se apaziguar, devem se acalmar, para que na calma, na quietude, na paz, o que chamamos amor, também consigam se unir. Então isto é uma sabedoria, que o amor transcende a toda a agressividade, porque burilamos, tiramos as arestas impiedosas das nossas agressividades conosco, porque nos autopunimos.
e para com os demais, porque julgamos, condenamos. E antes, muitas vezes, matamos antes de julgar e condenar. Não nos cabe o julgamento, diz o mestre, para não sermos assim julgados. Isso é amor, isso é recomendação, isso é sabedoria. E ela conclui: aprimorando seus pendores, as nossas tendências, aqueles instintos que ainda trazemos, de vez por outra, pensar coisas tão nefastas, tão ruins, que depois a gente diz assim: meu Deus, não tenho nem coragem de me confessar a Deus, de olhar para Deus. Por que eu tomei aquela atitude tão impulsiva, tão agressiva, que muitas vezes não foram fisicamente as agressões, mas foram morais, que atingiram a alma, o âmago do ser da outra pessoa, e que para tirar levamos tempo. Lembrem da historinha do pai que queria disciplinar o filho rebelde, quando lhe entregou uma tábua, um martelo e um pacote de pregos, e disse ao filho: pode pregar os pregos que você quiser, e cada vez que você tiver uma raiva, uma explosão, vá lá e pregue um prego. E passaram o seu tempo. Quando o pai percebeu que o filho já estava bem mais calmo, mais amoldado, com aquelas arestas já bem mais lisinhas, polidas, diz assim: agora começa a tirar os pregos. Quão difícil tirar pregos. É, na verdade. É mais fácil bater, pregar. Quanto é difícil tirar. Mas, obediente que era, tirou um a um os pregos. Aí o pai lhe disse: filho, observe bem a tábua, o que vê. Nossa, pai, quantas marcas, né? Quantos buracos nessa tábua. E é, filho, você entendeu que não adianta tirar os pregos. É preciso agora suavizar todos esses buracos. Mas não seria assim na nossa vida? Você arranca o prego com o pedido de desculpas, com o pedido de perdão do irmão que você ofendeu, da irmã que você agrediu, mas você continua vendo as marcas e nada mais faz, achando que você tem o uso da razão melhor do que o outro, do que a outra, e continua na mesmice. Passado um tempo você volta a pregar de novo, mas você precisa arrancá-los e não deixar as marcas. E também não adianta passar massa corrida ou qualquer outra, e tampouco invernizar, porque com o tempo se corrói e voltam a aparecer. É preciso extinguir na sua plenitude. E Jesus nos disse de uma maneira tão clara, mas tão explícita, quando nos disse que o amor cobre a multidão de erros. Então seriam essas argamassas, essas tintas que não passamos superficialmente, com o perdão e com as desculpas, mas que efetivamente pelo perdão, pelo amor incondicional, nós as apagamos. Vejam esse evangelho e vejam a riqueza quando Jesus, o mestre, nos disse: a hora é chegada, e a hora é sempre agora. Não adianta pensar, foi, não. O amor não tem passado, o amor tem presente, o amor tem agora. Finalizando esse capítulo desse livro, em uma de suas belas páginas, num outro livro chamado Ilumina-te, nossa, que livro maravilhoso, o título, Ilumina-te, já conhece? Sueli extrai alguns ensinamentos com plena sabedoria de Joana. Diz Joana: onde estejas, com quem te encontres, nunca deixes de assinalar a tua presença com ternura. Onde estejas, com quem te encontres, nunca deixe de assinalar a sua presença com ternura. É como a nossa irmã, que vem lá de longe, lá do norte, do nordeste, perdão, do nordeste, né? Para nos cumprimentar. E ela deixa, mas o sorriso, a bondade com que ela também nos sorri e nós a acolhemos, ela deixou a marca. E é isso que nós devemos fazer. E ela conclui:
Deixe também a misericórdia e a alegria de amar e de servir. Além da ternura, deixe a misericórdia e a alegria de amar e de servir. Somos eternos servidores da seara do Mestre. Não importa, da primeira ou da última hora. Importante que estamos ali para trabalhar. E continua. As pegadas mais fortes são aquelas transformadas em luzes que brilham apontando rumo de segurança. Essa é a nossa missão. Mostrar para os outros também rumos de esperança. Lembre-se, você se espelhou em tantos para chegar aqui. Concorda? Você se espelha ainda em tantos que são para você exemplo. Mas você se esquece que atrás também vem muita gente na nossa chamada retaguarda que esperam o seu exemplo e que querem se espelhar e que querem caminhar segundo as suas pegadas. Quanta sabedoria! Agora estão entendendo, né? As duas asas. Ela conclui: caso tenhas coragem, após sofrer os acúlios da estrada, que nada mais são do que os espinhos, retire-os, a fim de beneficiares todos aqueles que venham depois de ti. A comparação mais bela é você encontrar um objeto no chão, por exemplo, uma casca de banana. Retire, para que outros não venham a escorregar. É exatamente o que ela diz, para beneficiar os outros e não tornarem a cair. Ela conclui que a tua dor, tem gente que está com dor aqui, não estou falando do corpo, falando da mente, do coração, dos sentimentos. Estou falando desta dor. Que a tua dor não seja por eles experimentada, nem os teus suores e sofrimentos íntimos derramarem-se pelas faces dos futuros divulgadores do infinito amor. Palavras claríssimas. Que você deixe pegadas, mas que você não derrame sobre os outros as suas dores. Mas eu faço uma pausa, porque você está morrendo de vontade de fazer uma parte. Mas quando eu vou fazer um fraterno, eu exponho todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, nessa conversa fraterna, amorosa. Você expôs, mas o outro, a outra pessoa que está te atendendo, é suficientemente, deve estar equilibrada, harmonizada, para não absorver. Deve ouvir, deve orar com você e deve lhe apontar, quando for necessário, pelo exemplo, aconselhamento. Francisco de Assis tão belamente nos disse: pregue o Evangelho e, se necessitar, use da palavra. Seria o ouvir e fraternalmente demonstrar pela sua conduta moral, para que esse irmão, essa irmã compreenda que foi muito bom estabelecer esse diálogo para continuar a vida. Desabafou, mas não contaminou. Que importância! E também nós não nos contaminarmos. Há uma preservação da nossa asepsia, da nossa higiene, mas há também a profilaxia desse tratamento, que é dulcificada essa profilaxia pelo amor e com a outra asa chamada sabedoria. Tão belamente achei na internet duas asas da educação espírita, e começa contando uma singela historinha, como sempre, que um discípulo interroga o seu mestre. Sempre. É aquilo que nós acabamos de dizer, alguém que é referencial e que nós o interrogamos. Certa vez, era uma vez, um discípulo que chegou na presença do seu mestre e lhe perguntou: mestre, o que devo fazer para que a minha alma alcance a presença de Deus
tão logo haja a morte do meu corpo material? Sabe a pergunta. Pergunta inteligente sempre terá uma resposta inteligente. E nenhuma pergunta é tola. Nenhuma pergunta é boba. Quem pergunta quer saber. Quem pergunta quer orientação. Não desdenhe perguntas. Compreenda-as. Aceite-as. Oriente-as. Certo, Amanda? As crianças, quando lhe perguntarem, por menores que sejam, nunca deve surgir áreas de desdém, de deboche. Pelo contrário, é a investidura do amor, da sabedoria, que fará com que essa pergunta, que não é um infante moral, é apenas infante no corpo, e pergunta, e o mestre lhe responde de imediato: você precisa adquirir 2 asas. Serão elas que conduzirão naturalmente a sua alma à presença de Deus. A primeira, a asa da sabedoria, e a segunda é a asa do amor. Mas a história prossegue. E ante a surpresa do discípulo, e sempre fazem cara de quem não entende, sempre é assim. Sempre. Por isso o mestre tem paciência, tem sabedoria. O mestre continuou: se você conquistar apenas uma dessas 2 asas, a sua alma não conseguirá alçar o voo que pretende realizar. Eu já disse. Como o discípulo permanecesse com um olhar indignado. Observe sempre essas palavras. Olhar indignado, porque ele lhe deu a resposta mais óbvia, mas que não era a resposta que ele queria. Já repararam que a gente quer tudo pronto? Quando interrogamos a um mestre, nós queremos sabedoria, mas tudo pronto. Que num toque de mágica, num condão, se desfaça tudo. Quando o mestre apenas nos aponta caminho. Então houve a necessidade de esclarecimento. Ouça. Para você adquirir a asa do amor, você precisa colocar a bondade e a fraternidade no seu coração. A bondade e a fraternidade no seu coração. Vamos nos perguntar: já coloquei a bondade e a fraternidade no meu coração? E passar a prestar serviço útil e desinteressado. Os seus serviços, os nossos serviços são úteis? São. Mas são desinteressados? É como uma amizade que não tem interesse senão amizade, que granjeia a felicidade por termos um amigo. Ele não tem nada, não espera de nada de nós, apenas quer nos auxiliar na gratuidade. Para você conquistar a asa da sabedoria, você precisará da autoeducação. Observe que não são bancos escolares nem acadêmicos. Não é verdade? É a autoeducação, da acumulação de experiências e da busca de conhecimentos elevados. O acadêmico, todos nós devemos buscar, que é a nossa instrução. Mas a autoeducação do conhecimento elevado, essa é uma grandeza que deve ser. E ele conclui: somente assim, durante a sua vida material, a sua inteligência será bem empregada e o seu saber será aplicado com bons sentimentos e nobreza moral. Observem, o conhecimento, o saber será aplicado com bons sentimentos e nobreza moral. Então, o Todo-Poderoso terá grande satisfação em receber a sua alma quando você deixar a vida terrena. Perguntemos. Não serve para nós essa lição? Não fomos nós que perguntamos ao Mestre? Como vou conseguir, atravessando a margem do outro lado? E se eu desencarnar ao sair do nada? Raramente você pensa nisso, né? Manuel Bandeira nos disse: quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caruá, deverá encontrar tudo em seu lugar, cada coisa em seu lugar, a mesa posta, tudo arrumado. Mas ele falou do material. E como está a nobreza moral nossa? Como está a nossa elevação?
Passaremos pelo umbral. Mas será bem mais breve, menos penoso, se tivermos essa nobreza moral. Se tivermos granjeado a sabedoria para elevar essa asa e o amor para também caminhar para a paz. Para que seja esse amor indestrutível, imbatível. E observe o final da história. O discípulo, surpreendido com o que ouvira, afastou-se de cabeça baixa. Vocês querem que eu referencie o Evangelho? O jovem rico: Senhor, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Vá, meu querido, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Mas o mestre sabia que ele não ia fazer isso, porque estava apegado. Conhecedor da alma, que o mestre é, lançou o desafio, e o que temos em seguida? O mestre viu com o coração constrito aquele jovem se afastar de cabeça baixa. E certamente o mestre lhe diz que o Pai o abençoe. Como nós dizemos tantas vezes aos nossos filhos que se desviam e que partem: vá, que Deus o abençoe. Você voltará. Não importa o tempo. Mas claramente revelando que estava consciente de que tinha grande desafio a cumprir. O fato dele se afastar, tanto o jovem do Evangelho quanto este discípulo se afastar, é o sinal do primeiro despertamento. E a mudez dos lábios, o cabisbaixo da... redundante, cabeça baixa, estava a consciência de que haveria um grande desafio pela frente. Que bela lição, né, amados? Que bela lição. Vocês gostam de referências, concordam? Vocês adoram. E palestrante que não faz referências acha que não pesquisou nada. Então vamos lá. Na questão, ou nas questões 111 a 113 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. E os espíritos puros, que já atingiram a superioridade intelecto e moral, desfrutam da vida eterna no seio de Deus, de quem são os mensageiros e ministros. Olha a nossa caminhada. Percebam, nós vamos chegar lá. Emmanuel diz-nos também, no livro Pão Nosso: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas, fechadas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas do amor e da... Obrigado pela resposta. Do amor e da sabedoria. Querem me responder? As asas da sabedoria e do... As asas do amor e da sabedoria. Aprenderam, né? Depois o Cris vai tocar. O espírito Correia de la Cerda, no livro chamado Recordações em Leopoldina, psicografado por Chico Xavier, nos diz: a sabedoria e o amor são as duas asas da alma. Lindo. Alma porque estamos ainda encarnados. Já já o espírito Meimei, no capítulo 30 do livro Instruções Psicofônicas, também de Chico Xavier, nos alerta: cultivemos... Acordaram? Cultivemos o cérebro sem esquecer o coração. Cultivemos o cérebro sem olvidar, esquecer o coração. Sentir para saber com amor. Ou seja, vivenciar. É a empatia, é o sentir que o cérebro está em comum acordo com o coração. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Olha aqui. Que trocadilho fantástico. Para sentir, sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que comungam com a glória de Deus. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, fantástico livro,
no capítulo chamado das esferas mais altas, os gênios da sabedoria e do amor supervisionam nossas experiências. E no capítulo 13 diz: o amor e a sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo. Mais algumas, só para vocês observarem. Leon Denis, esteve junto com Kardec, no capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos ensina que o amor depura, purifica a inteligência, põe aberto o coração, e é pela soma do amor acumulado que nós podemos aliviar o caminho que temos andado para Deus. Já o espírito F. Furita, de um livro chamado Vozes do Grande Além, psicografado por Chico Xavier, são 400 e poucos livros, tem muito tempo, você vai viver muito, pode ler tudo, nos recomenda que devemos viver fazendo esforço máximo no bem, colocando cultura constante no cérebro e bondade infatigável no coração. Isso aqui daria uma palestra. Cultura no cérebro, infatigável amor no coração. Obrigado por vocês terem vindo, ouvirem tudo isso. Estou dizendo para mim. E finalmente, a irmã Maria do Rosário, no livro Na Educação da Alma, psicografado por Lúcia Cominato, nos alerta que, através do esforço e das experiências nas diversas situações que a vida faz o ser humano percorrer, vai formando a sua bagagem espiritual, isto é, vai conquistando simbolicamente, obviamente, as duas asas, amor e sabedoria, que haverão de conduzido para Deus. Assim, estuda. Você faz isso? Puxe suas orelhas se você ainda não faz isso. Estuda. Segundo, aprende. Você faz isso? Ó, chicotadas do sofrimento. Esforça-te por melhorar a cada dia. Estuda, aprenda, esforça-te para melhorar a cada dia. Não preciso nem responder. Sobejamente vocês o fazem. Como sofre, né? E como estudo no livro da vida. Não precisa nem pegar o livro físico, mas o livro da vida nos chicoteia. E a dor moral, a dor física, psíquica, do coração, da alma, então esta nos dilacera. Cultiva em ti os bons sentimentos e dedica o teu viver a fazer o melhor para a tua evolução. Meu Pai. Também através da extensão do amor ao próximo e das boas obras que conseguires realizar. Posso ir embora? Não respondeu. Não. Então agora eu vou falar um pouquinho do amor. Do amor. Nesse belíssimo livro chamado como é que é? Amor Imbatível. Por que imbatível? Porque ninguém o bate, ninguém o destrói. No capítulo chamado, é o último desse belíssimo livro, chamado Vitória do Amor, há 4 subtítulos que eu chamaria 4 pilares básicos para trabalhar. Já se foram 8 horas. Eu tenho 8 horas. O primeiro pilar chama-se amor-terapia. Já ouviu isso? Terapia, que é tratamento. Tratamento pelo amor. Mas há tanta coisa para dizer sobre esse amor-terapia. Eu vou tentar resumir esse primeiro pilar. O primeiro ela fala, que à medida que a criatura humana, desde as eras prísticas, vai se desenvolvendo pelos sentimentos, pela nobreza da alma, ela usa uma expressão que o hálito do amor vai fazendo com que as coisas se melhoram. Hálito do amor. Que coisa linda.
Aí ela pulveriza em 3 situações. Primeiro, o hálito do amor é a natureza, que abrange as plantas. Ela diz assim: que as plantas absorvem as emanações do amor ou sentem-lhe a ausência. Faculta a sua utilização de maneira consciente em favor de si mesmo, como todas as formas vivas. As plantas. Pode ver? Quando você plantar algo com amor, essa planta vicejará respondendo. É que tantas vezes pegamos a semente, jogamos na terra e ainda pisamos, como tantas vezes fazemos com o amor, pisoteamos. Mas o amor sempre vige, mesmo naqueles que recalcitram, a sementinha devolve, porque ela contém a essência da vida e tudo que ela é em potencial, devolve com uma planta que crescerá, florescerá, frutificará e lhe dará, se não bastasse, das flores e dos frutos, dar-lhe-á uma sombra para você tentar ler um bom livro. E os animais, esse vocês conhecem, eles se internecem, se domesticam pelo amor. Mas quando são tratados o contrário, eles os devolvem. Observe. E finalmente o homem, humano, sensível, portador de todas as possibilidades nervosas, desorganiza-se. E por se desorganizar, cria, meus amados irmãos, experiências nefastas. Aí entra a terapia do amor, chamada amor-terapia, que Joana d'Angeli define como, eu vou ler, é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo, mais justa e mais nobre. Por isso é o amor-terapia, que você espalha esse amor como um tratamento que vai modificar a sua sociedade. Aliás, começa ao seu derredor. Quando você lança uma pedrinha no lago, ele vai criando ondas. Ou seja, nada fica em vão. E vai se projetando quanto mais você inculcar esse amor, esse vigor, essas experiências. Estou achando que é difícil, né? Mas começa por um remedinho maravilhoso. O amor-terapia começa por um remedinho chamado auto-amor. Observaram? Agora vocês já estão no caminho da percepção da sabedoria. Que para pulverizar essa terapia do amor, eu preciso do auto-amor. Mas vem o segundo, depois da amor-terapia, segundo pilar, que é o amor-perdão. Também fantástico, para vocês lerem depois do livro. Nesse amor-perdão, já dissemos, quando você está pulverizado ainda pela raiva, pelo ódio, pela desavença, por todas essas coisas ruins, você vai criando o que Joana d'Angeli usa 2 expressões, as subpersonalidades e as superpersonalidades. As sub seriam aquelas de que todas aquelas nossas qualidades morais inferiores seriam as subpropriedades. Mas quando você se eleva, você põe acima dessa linha que eu já falei no início, né? Dessa linha divisória do meu dever, daquilo que eu devo cumprir. Então você passa a fazer o bem e a viver no bem melhor. Aí, ainda sobre o amor-perdão, que ela diz, o que seria o amor-perdão? E nós dizemos que o perdão é um presente para nós mesmos. Não é assim que a gente aprendeu? Ela diz, o amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, se dá, não se permitindo entorpecer pelos desafios, pelos desequilíbrios, para não se desarticular. Por isso que diz que o homem maduro psicologicamente é saudável, ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro.
Quantas vezes já nos surpreendemos em erro? E nós, por nos amarmos, nos perdoamos. E por nos perdoarmos, nós estendemos esse amor-perdão, que seria o segundo pilar. E ela diz duas expressões que eu estou sintetizando. É atitude de sabedoria, perdoar-se e perdoar. Guarde isso. Estamos falando muito sobre sabedoria. É uma atitude de sabedoria, perdoar-se e perdoar. Guardou, né? E ela diz, o amor é a luz da alma. Quando viceja esse amor, sua alma é iluminada. E vem o terceiro pilar. Depois do amor-terapia, do amor-perdão, vem o amor que liberta. Então você se liberta. Resumindo, ela trabalha nesse subtítulo do amor que liberta entre a razão e o amor. E ela diz, a razão é fria, é lógica e é calculada. A razão é sempre fria, lógica e calculada. Eu me coloco na frente de um engenheiro. O engenheiro é mais pragmático, mas não é frio. Apenas ele calcula, ele dimensiona. Mas ele usa da razão. Quando ele junta a essa razão que é fria, que é lógica e que é calculada, ele soma com o amor, que é vibrante, que é sábio e que é harmônico. É como são essas notas que são harmônicas. Então a razão que é fria, que é lógica e que é calculada, você adiciona as pitadas do amor, que é vibrante, que é sábio, que é harmônico. Então você faz o amor se expandir. O amor, quando legítimo, quando ele é incondicional. Eu não falei até agora para isso. Incondicional, porque é total. Ele liberta. Qual ocorre com o conhecimento da verdade? Jesus não falou? E a verdade vos libertará. Então o amor, quando é pleno, é total, ele liberta. Vamos mais um cadinho ainda do amor que liberta. O amor não tem passado, já dissemos. Não se inquieta pelo futuro. É sempre hoje e agora. E finalmente, o amor é permanente luz no cérebro e paz contínua no coração. O amor é permanentemente luz no cérebro e paz no coração. E finalmente, meus amados, teremos 7 minutos, para vocês agora fazerem uma reflexão sobre o amor de plenitude. Agora é o amor incondicional. Resumindo, está inato no ser humano, sem dúvida, mas está em Deus na caminhada que fazemos para chegar a Ele. Via Jesus e Jesus nos disse, eu sou o caminho e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Todos nós sabemos isso de cor e salteado. Mas ele continuou, o caminho da verdade e da vida. Ou o caminho para a verdade e para a vida. Ele não disse tacitamente como está nas escrituras lá e traduzido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se ele fosse o caminho, a verdade e a vida, façam a exegese, ou seja, estudos de textos bíblicos, façam teologia e compreendam que se ele tivesse realmente dito eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele teria se postulado acima do Pai. Entenderam, né? Mas como é gostoso, como é bacana entender pela sabedoria. Então, Joana Dantes coloca alguns parágrafos que eu gostaria de concluir. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias, por isso ele é o psicoterapeuta maior. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ela continua explicando isso aqui. Observe que coisa linda. Ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, obviamente, né?
Porque ele pede para amar a Deus acima de tudo, do teu entendimento, do teu coração, acima de qualquer coisa. Já que tem dificuldade em conceber o que é esse absoluto, e nós temos essa finitude, essa pobreza ainda, de entendermos o que é esse absoluto. Realiza o mistério, ou seja, o seu trabalho, invertendo a ordem do ensinamento. Porque seria amar a Deus. Esse é o caminho. Ele inverte, começando primeiro pelo início, amando-se. Mas foi uma caminhada justa. Como somos pequeninos, falíveis, erramos muito, então começamos por nós, amando-nos. Para depois que conseguirmos adaptar todas essas experiências tão fecundas, crescendo também na segunda, o amor ao próximo. Então já partimos de nós para amar o próximo e finalmente estender esse amor até Deus. Compreenderam? Então começamos o caminho inverso pela nossa finitude, pela nossa pobreza ainda, por não entendermos ainda o que é esse absoluto, o que é esse eterno. O amor predomina em todas as emoções e é responsável por todos os atos. Agora, ela faz uma belíssima advertência, oração. Diante, portanto, já terminamos. Diante, portanto, de qualquer situação é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza, suaviza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor, é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidade que o movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Abraço. E cada um de vocês envolva na plenitude da graça, da bênção do amor. Deixo-lhes a esperança. Deixo-lhes a paz, e a paz voltou. Para que continuem, amados e queridos irmãos, a abrirem suas asas da sabedoria e do amor. Para que possam despertar dia a dia nas sintonias mais belas do amor terapia, do amor perdão, do amor que liberta, do amor de plenitude, do amor incondicional. Ó queridos, ó amados, não percam as grandes oportunidades que nos são diariamente concedidas, amados irmãos. Sejam felizes na evolução, no progresso, caminhando com as duas asas abertas, alçando o voo livre por sobre vós mesmos, amados irmãos, para que cheguem ao alto das cumeadas, dos montes, dos píncaros, e possam vislumbrar o horizonte mais belo, mais terno da riqueza que nos engrandece porque crescemos,
nos rejubila porque somos filhos de Deus, diletos, amados irmãos que fraternalmente unidos nos auxiliamos nessa longa caminhada. Dulcifiquemos as agruras da nossa vida com a ternura do nosso amor e balsamizemos a alma do nosso irmão, da nossa querida irmãzinha, hoje, agora e sempre, com o amor mais belo, mais terno, que luariza os nossos sentimentos, que afaga nosso cérebro com o conhecimento e plenifica nosso coração com a bondade e com o amor. Que Deus os abençoe. Que a paz do Divino Mestre Jesus se estenda sobre a fronte de todos vós. Volte para os seus lares, iluminados, encorajados, fortalecidos, porque hoje aqui nasceu a esperança e a luz. A esperança e a luz que já estão no imo do coração de todos vós. Vão na paz. Que Deus os abençoe.